Queridos amigos, queridas amigas, companheiros de ideal espírita da cidade de Macaé e os visitantes da nossa 79ª Semana Espírita Macaense, os quais peço permissão para cumprimentá-los na pessoa de Beni. Que saudades! Que Deus abençoe. E trago também os abraços dos nossos cachoeirenses, uma vez que em variados anos aqui estivemos com algumas caravanas lideradas por Neri de Barros, Laís Marcondes e depois os jovens da época, irmão, eu e outros, Terezinha, e recebo assim o nosso carinho e os cumprimentos por essa semana que chega já aos seus quase 80 anos. Esperamos estar encarnados ano que vem para poder participar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1 e seguintes, relembra a fé de Abel, Noé, Enoque, Sara, Abraão. Identificamos nós que aqueles que viveram aquela época, tanto quanto todos os espíritos que têm reencarnado na Terra, de alguma forma passam por momentos desérticos, difíceis. A experiência humana tem sido marcada por uma trajetória de avanços, conquistas, mas cujas conquistas são representados em grandes desafios, em que precisamos suplantar as próprias adversidades, enfrentando os obstáculos e buscando realmente em nós e na vida os recursos necessários e possíveis para a continuidade da caminhada. Há variados momentos desérticos da alma e que precisam ser enfrentados naturalmente, e cujo instrumento para esse enfrentamento é a fé. Vamos aqui nos recordar de duas historietas e que esperamos os companheiros nos acompanhem no desenrolar das histórias, porque vamos fazê-las simultaneamente. Duas criaturas humanas faziam a travessia pelo deserto, cada uma delas num deserto. E naturalmente as dificuldades de um sol causticante, das dificuldades do próprio caminho, dos suprimentos que vão diminuindo, das forças físicas que vão se esgotando e que exigem um denodado esforço e sacrifício daqueles que imprimem essa jornada. Assim como em variados momentos, diante das situações e circunstâncias que nos envolvem o viver e conviver, somos nós também a depender deste esforço e de momentos sacrificiais para vencermos os obstáculos. Mas cada qual na travessia do seu deserto
no momento em que os suprimentos agora se esgotavam na mesma relação da diminuição das forças físicas, buscavam de alguma forma uma razão, um modo, uma maneira de continuarem vivos e de prosseguirem atingindo os seus objetivos, quais fossem o de vencer o deserto e retornar ao lar. O primeiro deles, num deserto, num determinado instante, ajoelhou, rogou aos céus, pediu a Deus misericórdia, piedade, Senhor, e ajuda-me nesta travessia, manda-me um sinal. Aquele outro, no seu deserto, também rogando a vida, para que de alguma forma a natureza lhe pudesse propiciar o recurso capaz de manter-se de pé, firme no seu projeto e avançasse na sua caminhada. As rogativas eram muito parecidas. Na verdade, um rogando a Deus, ao poder superior, o outro buscando na própria vida, nas forças vivas da natureza, para que ele também encontrasse uma forma de prosseguir. Passado um tempo, avistou algo que lhe parecia ser de longe uma cabana semi-destruída. Poderia ser uma miragem, mas não pestanejou. Assim que avistou aquela pequena construção, direcionou-se para ela. Este outro também avistou algo no seu caminho ao longe. Parecia-lhe ser um objeto, uma bolsa, uma sacola, mas poderia ser uma miragem, o cansaço, o esgotamento físico. Demorou-se um pouco mais a aproximar-se daquele local, imaginando que poderia ser simplesmente uma ilusão. Este outro que achegou-se à cabana, e na verdade era uma cabana semi-destruída, aproveitando-se das paredes ali construídas à metade, que lhe davam um pouco de sombra numa posição contrária ao sol, deitou-se para um breve descanso, uma vez que estava esgotado. Aquele outro, demorando-se na decisão de chegar até o objeto, e então agora decidindo-se, iniciou seus passos de encontro àquilo que parecia ser então a tal bolsa ou sacola. Este agora estava aqui acordando e despertando, e só então reparou que ali entre aquelas paredes semi-erguidas existia uma velha bomba d'água. Não sabia se ela funcionaria. Olhou-a simplesmente, mas com a esperança de que pudesse estar ali a solução para aquele seu problema imediato, matar a sua sede, quando pudesse possivelmente retirar a água da velha bomba. Aquele outro, que estava agora aproximando-se do tal objeto, reconheceu que realmente era uma sacola, uma bolsa, que ainda estava ali fechada. Imaginou pelo poder da imaginação, da criação, do pensamento, antes de abri-la, com o desejo de que possivelmente ali existissem cocos, para que ele pudesse retirar a água de coco e matar a sede.
mas ainda hesitava em abri-la. Poderia não ser. E então cairia em decepção. Mais uma vez rogou a vida, como alguém que espera num passe de mágica que ali existissem cocos, como que a pedir a vida, e mesmo que não seja, transforma o que aqui existe em cocos, porque é disso que eu preciso. O outro, deparando-se com a velha bomba d'água, agora já estava disposto em movimentá-la. Existia ali uma manivela velha, carcomida pelo tempo, mas levantou-se no chão e logo prontificou-se a tocar a manivela, mas apenas rangeu. Não saiu um fio de água sequer. Mas quem sabe se eu tocar a manivela mais uma vez? Quem sabe se eu me esforçar um pouco mais? E então uma, duas vezes sequenciais, mas ela apenas rangeu. Caiu exânime, cansado, de novo ao chão. O outro agora estava decidido a abrir a bolsa. É a minha chance, deve ter cocos, e eu não posso me demorar mais. Colocou a mão no fecho da bolsa, mas como que ia esperar o tal milagre, fechou os olhos, com vontade de não abri-los e abri-los, os olhos. E se não fosse, mas e se for? E o outro, quando caiu ao lado da velha bomba, sem conseguir mexer a manivela da bomba d'água, reparou então que ao lado da bomba existia uma garrafa com água, e ali tinha uma inscrição no rótulo da garrafa: é preciso molhar a engrenagem da bomba com a água contida na garrafa, e é preciso colocar toda a água. Pensou: e se não funcionar? Perderei a chance de beber água. A água que aqui está para molhar os meus lábios, descedentar e continuar a caminhada. Mas se for verdade, poderei tomar de uma água pura, cristalina, e então mataria a minha sede. E olhou logo abaixo, existia ainda uma outra inscrição: ao tomar da água, não esqueça do próximo viajante, enche a garrafa de novo. Então eu poderia tomar da água e ainda matar a sede de outro. E este agora abria a bolsa, encorajado, porque não poderia mais demorar-se tanto. E quando abriu, pérolas valiosas, brilhantes. E naquele instante, a decepção. Se estivesse em meio à cidade, elas poderiam valer muito, mas aqui no meio do deserto, eu preciso de água e precisaria simplesmente de coco. E este agora, motivado pelo rótulo da garrafa que lhe dizia: molhe a bomba, a engrenagem da bomba, beba da água, enche a garrafa, não esqueça do próximo viajante, resolveu colocar um pouco só. Molhou um pouco e postou-se a movimentar a velha bomba d'água, mas ela apenas rangeu. Vou colocar um pouquinho mais, para não ficar sem ela toda, mas ela ainda não funcionou. Colocou um pouquinho mais, mas ainda tinha água na garrafa, e ela não funcionou. Este agora estava a olhar as pérolas. Meu Deus, o que eu pedi à vida: cocos para matar minha sede, tirando a água
e a vida me dá aqui pérolas no meio do deserto. Não é isso que eu preciso, não é isso que eu pedi à vida. E então chutou a bolsa para longe, numa atitude de irritação, de desconcerto íntimo. Este agora estava quase a desistir, porque faltava um pouco só, e não poderia perder aquela água. Mas alguém havia passado por ali, havia possivelmente o resultado de uma experiência naquele rótulo, que dizia que era preciso molhar a engrenagem da bomba, colocando toda a água, e enchendo novamente a garrafa, para não esquecer do próximo viajante. Resolveu fazê-lo, mas antes disso disse: Deus, lhe pediu um sinal, e o sinal aqui está. Ele seja verdadeiro, sustenta-me nesta hora de fé. E eis que molho a engrenagem da bomba com o restante da água. E aguardou um pouco. Esse agora que havia chutado a bolsa para longe, largou as pérolas pelo caminho e disse para si mesmo: se a vida não me ajuda, eu agora vou resolver do meu jeito. Vencerei este deserto no peito. Colocarei todas as minhas forças, e aconteça o que acontecer, valeu a pena. Este outro agora, postado diante da velha bomba d'água, começou a movimentar a manivela. Apenas rangeu um pouco, rangeu de novo, um certo temor, um certo receio de ter perdido a última chance de matar a sede. Mas impulsionado pela fé, pelo desejo de conseguir aquilo que esperava, de repente um fiozinho delicado, tênue, começou a surgir de uma água pura e cristalina. Encheu-se agora de alegria, disposto e rapidamente agradeceu: obrigado, Senhor, é tudo que eu pedi ao Senhor. E que bom que eu tive coragem, que eu continuei, que eu perseverei. Obrigado, Senhor. O outro, praguejando pelo caminho: oh vida miserável, oh tempo difícil, por que eu vim parar aqui? Que eu morro então. E este outro agora bebendo da água, e encheu novamente a garrafa, porque lembrou-se da indicação que estava no rótulo, para lembrar-se, recordar-se do próximo viajante. Enquanto isso, o outro começava agora a avistar alguém que vinha ao seu encontro, em cima de um camelo. E ele então disse: ah, que bom que eu tive a coragem de continuar, de perseverar, de ir adiante. Eis ali o sinal. Que bom que eu não parei perto daquelas pérolas, e que eu vim adiante, e agora serei salvo por este homem que aí vem em cima deste camelo. O outro tomou da água, encheu a garrafa, e agora, tocado pela fé, e certo de que alguém mais poderia precisar daquele recurso, tomou de uma caneta que tinha em sua bolsa, e embaixo de todas as outras inscrições: é preciso molhar a água, a engrenagem da bomba, é preciso colocar toda a água, não se esqueça do próximo viajante, encha de novo a garrafa. Ele escreveu: funciona, acredite. E este, ao deparar-se com o homem em cima do camelo, e que viu as garrafas d'água dependuradas, logo então disse: Senhor, eis-me em ti a minha salvação,
Pague um pouco dessa água, me dá uma garrafa. E o homem então lhe diz: tens como me pagar? Tem uma pérola aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus, em nos criou-nos para a vitória, para o sucesso e a felicidade, embutindo em nós todos os recursos possíveis, as potencialidades que haverão de germinar e despertar ao longo do nosso caminho. Naturalmente, como dissemos ao início, não viveremos somente momentos bons, prazerosos, mas teremos os momentos difíceis que se nos representam os verdadeiros estados desérticos da alma, em que de quando em quando solicitaremos a Deus os sinais possíveis para vencermos as asperezas da luta, tanto quanto buscaremos na vida os recursos que a vida nos dispõe a partir também do nosso próprio trabalho. Mas a disposição, a boa vontade, o esforço e a perseverança são resultados de cada espírito jornadeando pelo caminho. A fé robusta, a fé racional, a que nos faz utilizar daquilo que conhecemos no campo da religiosidade ou da espiritualidade, e que faz surgir em nós os desejos firmes e resolutos de vencermos as dificuldades, independente do grau das lutas pelas quais passamos, que são justamente a depender dos nossos instantes de decisão. Decisões estas que são construídas ao longo dos nossos caminhos, como se nos encontrássemos diante desses dois desertos e que pudesse nos aparecer uma velha bomba d'água, que no fundo, a metáfora da bomba d'água no campo humano, somos nós a querer beber da velha bomba d'água, e somos nós a bomba d'água que haverá de dar a água pura e cristalina. Assim como a tal sacola ou bolsa de pérolas, cuja criatura espera, às vezes, o próprio coco, na metáfora do coco e das pérolas, mas a vida nos apresenta pérolas, momentos valiosíssimos, que são combustível para a nossa vida, momentos que precisamos guardar na memória, no íntimo dos corações. Dissemos hoje à tarde, no recôndito do ser, mexendo as fibras mais íntimas e aproveitando aquilo que agora conhecemos, não só pela intelectualidade, mas também pelo desenvolvimento da própria emocionalidade, para nos movimentarmos. Uma vez enfrentando os estados desérticos da alma, que não fiquemos parados inertes, que não fiquemos choramingando ou desistindo da luta, que isso seria mais fácil, mas que realmente busquemos em nós aquilo que já conhecemos no campo da fé raciocinada, ou seja, dos atributos do Espírito, da certeza de que Deus, em nos criando, criou-nos para vencer as dificuldades e não para desistir diante delas. Sabedores de que, assim como as dificuldades chegam, elas também um dia terminarão, porque a cada dia, a cada hora, a cada momento, as situações se modificam, não como uma ação mágica daquele que quer abrir a bolsa para descobrir ou encontrar o que espera, o que deseja, mas para aquele que de forma criativa
utilizando dos recursos que tem no campo do conhecimento e agora também no campo da sensibilidade, age conforme o que sabe e conforme o que sente, para aproveitar os próprios recursos intrapessoais e também coletivamente os recursos interpessoais. No grupo de amigos, na construção da família, a fé como um fundamento das nossas relações, com a certeza, na esperança de que esses tempos melhores que haverão de vir e surgir estão a depender da nossa postura e da nossa conduta e dos nossos momentos de decisão. Ver a velha bomba d'água, ver o objeto que está ao longe e realizar a caminhada para chegar até eles. E quantas vezes precisamos vencer a inércia, a indolência, para não chamar de preguiça, que é a mesma coisa. Um destempero, uma descompensação, a descompensação energético-magnética espiritual que vige no momento atual. E ela, na verdade, tem uma causa, porque neste tempo global e tempo real, em que temos o contato com as variadas circunstâncias e situações que envolvem o nosso mundo, somos pegos justamente pelas dificuldades e por tudo aquilo que nos representa os desafios, porque vivemos na terra momentos difíceis, mas os primeiros cristãos também não viveram momentos diferentes disso. Relembramos hoje pela manhã os primeiros cristãos sendo arrastados ou jogados às arenas das feras e enfileirados no momento do testemunho diante do holocausto, em que teriam seus corpos rasgados, ainda cantavam hosanas ao Senhor e elevavam hinos de glorificação ao Pai. Os momentos de hoje são momentos testemunhais, são momentos sacrificiais que não nos exigem o sacrifício corporal, o holocausto físico, a mortificação dos tempos medievos, mas se nos exigem a própria alma no enfrentamento das dificuldades, e entre risos e lágrimas, uma postura nobre de aceitação, de fidelidade a Deus, de compreensão da própria natureza humana, que alguns que ainda cometem determinados erros, crimes que nós hoje não cometemos e não fazemos, são irmãos nossos, sem a compreensão que nós agora já temos, por termos vencido os desertos de outrora, não podendo cada um de nós garantir se aquilo que eles fazem hoje já não fomos nós a fazer isso no passado, em outras vidas. E Jesus então nos convidando ao aparelhamento novo de um momento de fraternidade e de amor, estabelece que a fé é então este firme propósito, este firme fundamento das coisas que esperamos. Queremos ver um mundo melhor? Queremos ver uma terra modificada? Sonhamos com o terceiro milênio, a transição planetária, um tempo de regeneração, mas isso não será um abrir de uma bolsa para encontrar o coco a pérolas, como tão somente não será o tocar de uma manivela sem molhar a velha bomba na sua engrenagem, colocando toda a água do esforço, a água do sacrifício, a água da resignação, a água da tolerância, a água da renúncia, a água do comprometimento, a água da participação, a construção de seres espirituais que retornam à terra, para este momento especial que Alquínder de Oliveira considera numa de suas crônicas ser a nossa melhor reencarnação.
de que, lendo a sua crônica, concordei com ele, porque eu não sei a reencarnação que eu tive antes, e não sei a que eu terei depois, então esta é a melhor que eu estou tendo, e ninguém tasca que eu vi primeiro. A chance que tivemos de retornar, de voltar a este mundo, para passarmos por estas possibilidades multifacetárias. Vivemos hoje uma sociedade plural. As criaturas humanas estão se mostrando tais quais são, apresentando os seus desejos, os seus impulsos, as suas motivações, tanto quanto as suas neuroses, os seus receios, as suas fobias, os seus medos, os seus desequilíbrios. É um processo. Consideramos, e esta é uma fala nossa, que este nosso momento é um verdadeiro laboratório de emoções, ou um caldeirão de experiências. E estamos todos neste caldeirão de experiências. Não sabemos bem onde tudo isso vai dar. O certo é que muita coisa já se modificou, tanto que num domingo à noite estamos aqui com a casa cheia, sem ter nada para oferecer materialmente falando, porque não vai ter sorteio de cesta básica, não vai ter rifa de bicicleta, mas nós estamos começando a ir em busca. Nós estamos começando a tocar a manivela da velha bomba. Nós estamos querendo realmente encontrar algo de valioso que possa nos representar a continuidade da caminhada. E somente a fé, a esperança, a certeza de um tempo melhor, a certeza de que Deus não erra, de que Deus, o nosso Pai de amor e de misericórdia, provê a cada um de nós e a coletividade tudo que necessitamos dentro das nossas condições e do nosso merecimento, mas a partir das nossas próprias escolhas. Porque se fosse de outra forma, ele não estaria agindo com justiça. Então o que nós colhemos obrigatoriamente ao longo da semeadura livre é aquilo que nós mesmos construímos ao longo das gerações, e que agora, um tanto mais amadurecidos ou lúcidos, estamos buscando a água que mate a sede, mas não só a sede física, mas compreendendo então que a sede moral, que a sede do espírito, tanto quanto o alimento que nos mata as nossas muitas fomes, que Amado Nervo, no seu livro Plenitude, e que Pedro de Camargo Vinícius faz um comentário no livro Mestre na Educação, capítulo Clama Sem Cessar, todos têm fome, e poderíamos dizer todos têm sede, uma vez que a proposta hoje aqui é da água. Todos têm sede, todos têm fome de pão, de água, de luz, de ser, de paz, de amor. E a fé então que nos coloca à frente para buscarmos nos alimentar deste pão ou dessa água, matando a sede e a fome do espírito, enquanto o conhecimento, a luz do conhecimento, a paz interior, a sede de ser alguém, de ser alguém identificado por alguém, de ser notado, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser aceito, de ser amado, de ter alguém para amar, de ser amado por alguém. E é isso então que constrói as nossas relações. É isso que nos faz movimentar a vida, fazendo com que prossigamos, mesmo que nos instantes desérticos da alma, mesmo que algumas vezes a bomba emperre, a gente pensa em desistir, e às vezes chega a dizer: não estou com sede mais, também não estou com fome, também não quero saber, vou largar a mão. Ou na atitude deste outro que chuta a bolsa com pérolas: não é isso que eu pedi, o que Deus quer de mim?
O que eu fiz para Deus? Eu peço uma coisa e Ele manda outra. Que fase? Tudo acontece comigo. Parece que Deus só mira em mim. Tudo em cima da minha família, tudo em cima de mim. Ô momento, ô vida. Citamos hoje, pela manhã, pela tarde, as frases mais ditas, pelo menos pelas andanças que eu faço por aí, estatisticamente falando, só por Deus, só Jesus na causa, ninguém merece, só pelo Pai, terceirizei para Deus, não está mole, está difícil o negócio. Então essas frases destrutivas também destroem em nós as resistências morais de espíritos que vieram para enfrentar o deserto, para encontrar a velha bomba d'água que somos nós mesmos e que precisamos ser molhados nas engrenagens próprias da alma com a água da esperança, da autoiluminação, do autoaperfeiçoamento. Tanto quanto devemos aproveitar para tal das pérolas da vida. E são tantas essas pérolas, esse instante que estamos tendo aqui, a capacidade de pensar, de nos relacionar, de ter uma família, de ter amigos, de poder viajar, os recursos hoje do avanço tecnológico que nos fez aproximar uns dos outros e encurtar as distâncias. E que tendo então a possibilidade do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais, que poderíamos resolver muitas das questões, ainda aproveitamos para contar piada, para brigar um com o outro e para mandar coisas miseráveis de bobas, demonstrando que ainda não estamos amadurecidos, mesmo para os recursos tecnológicos possíveis que fundamentam o nosso próprio crescimento. Então nos debatemos, segundo Joana de Ângeles, nas distrações, nos perdemos em nós mesmos, estamos algumas vezes a brincar, mas quando a coisa é séria, a gente quer abrir a bolsa e encontrar água de coco. Quando a coisa aperta, a gente quer matar a sede, quer matar a fome. E hoje entendemos que para matarmos as nossas fomes e as nossas sedes, que são reais, porque são fomes de paz, de luz, fome de ser, fome de amor, fome de pão, espiritualmente falando, nós precisamos buscar, mexer a manivela, tocar a manivela, molhar a engrenagem e não desperdiçar as pérolas que encontrarmos pelo caminho. Porque em um momento ou outro a vida nos pedirá algo e que tenhamos condições de apresentar aquilo que hoje a vida já nos pede. E o certo é que podemos e temos condições para isso. E o que nos dará a garantia de força e coragem para movimentar a velha bomba e obter a água pura e cristalina e voltar a encher a garrafa, deixando para o próximo viajante, para aquele que convive conosco, que é o nosso companheiro de jornada. Por isso Jesus, Ele mesmo se intitulou, em alguns momentos, serei o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Tanto quanto disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. E diante da psicologia transpessoal, em que temos ainda dificuldades de entender o próprio significado psicológico da pessoa do Cristo, quando Ele assim se auto-identifica, fica mais fácil nós percebermos que sendo Ele o pão da vida, nós podemos nos alimentar deste pão, tanto quanto Ele nos disse que nos trouxe e nos traria a água que jamais nos faria novamente dar sede.
sendo a porta movimenta, se abre e fecha. A porta vai para um lado e para o outro, nos conduz de um lado para o outro, de lá para cá, de cá para lá. Então é preciso movimentar-se. Não dá para ficar inerte, é preciso abrir a porta mental, a porta do coração, a porta psicológica, a porta emocional. É preciso movimentar a porta da fé em nós, porque ela fundamenta as coisas que esperamos. Ela fundamenta as coisas que não vemos, mas que nesse instante, a espiritualidade superior, os nossos amigos espirituais, anjos de guarda, protetores, intercessores, entes queridos, nos incentivam, nos motivam internamente, para que prossigamos, para que despertemos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te iluminará, vai à frente, não pare, prossegue, abre a bolsa, movimenta a velha bomba, retira a água, aproveita a pérola, as pérolas da vida, do viver e do conviver, do estar vivo, do postar-se diante da vida e termos a graça de vivermos e de podermos sair de nossas camas a cada manhã para buscarmos os recursos que a vida está nos dispondo para o nosso crescimento. E Jesus, sendo um caminho, é um caminho seguro. É um caminho seguro de uma conduta nobre, sendo Ele o nosso guia, o nosso exemplo, que Deus enviou à terra como modelo perfeito. Segundo a questão 625 do livro dos Espíritos. Então Ele é um caminho. E sendo Ele o bom pastor, Ele veio à frente de tudo. Ele postou-se diante da coletividade, sacrificou-se Ele mesmo, em nosso nome, em nome das nossas dores, em nome das nossas provações, dos nossos sofrimentos, mas prometendo a cada um de nós que seríamos vencedores. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e bom. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, porque o meu fardo é leve. Tende coragem, eu venci o mundo, havereis de vencer também. Então, quando esta fé nos movimenta, quando esta fé nos coloca adiante, quando esta fé nos faz colocar a água na engrenagem da bomba, fazendo-a funcionar, nós podemos beber dessa água pura e cristalina, tanto quanto nos momentos sacrificiais, desérticos da alma, buscando a água do coco, ou a água de coco, encontraremos as próprias pérolas da vida, que representam o matar da nossa sede, pelo convívio, pela troca de olhares, pelos sorrisos que damos, pelos apertos de mão, pelos abraços, pelos amigos que fizemos, pelos dias, pelas noites, por tudo que Deus nos oportuniza como forma de crescimento, para que vençamos os desertos da alma, atravessemos o caminho e cheguemos futuramente nos horizontes de paz e de luz. Herdeiros de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, mas construtores de novos destinos. E se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, estamos nós aqui, envolvidos pelo amor divino, tocados por Jesus, nosso mestre, nosso amigo. As forças vivas da natureza se movimentam em nosso favor, porque Deus assim não faria diferente, porque Ele não nos criou para sossobrarmos em nossas navegações
diante dos mares revoltos da vida. Deus nos criou, seus filhos, para enfrentarmos as dificuldades, passarmos pelos instantes complicados, conflituosos, mas sabedores de que tudo isso apenas faz parte do nosso crescimento, purificação, aperfeiçoamento, a fim de que nos transformemos em criaturas melhores. Agradeçamos então a Deus essa fé que nos impulsiona. Agradeçamos a Deus os recursos que Ele nos dispõe. Agradeçamos a Deus a água da fé e da esperança que nos faz movimentar a velha bomba d'água da vida na trajetória do tempo. E os recursos que nos surgem diante da estrada, sejam a água de coco ou as pérolas luminosas, mas que, sabendo aproveitar cada instante e cada oportunidade, seremos nós vitoriosos. Apresentemos assim a Deus a nossa gratidão por tudo que temos vivido, por tudo que temos recebido, e por este momento de agora, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que vem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Obrigado pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento dos galhos do meio, as lágrimas dolidas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem a noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo porém que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o sofrimento, estancam lágrimas, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar, os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos da expiação. Eu rogo por eles. E posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar, e em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se você quer, nem o lar tiver, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado porque creio em ti, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Neque, viver,
morri, renetencor, eporecé, sans cessé, tel es la loi, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Muita paz.